Olá, você de casa, como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Conexão IDL, do Instituto Democracia e Liberdade. Hoje a gente tem a grande honra, o grande prazer de receber Paulo Wederhoff. Paulo Wederhoff é administrador de empresas e é coordenador do grupo de conceitos do IDL. Como vai, Paulo? Tudo bem? Muito bem, obrigado. Seja muito bem-vindo. É um prazer. Um prazer realmente nosso. Hoje, então, você que está em casa, a gente vai tratar de um assunto muito caro a todos nós, que é um dos pilares da civilização, que é a religiosidade, a religião. E o assunto específico hoje é a religião nas escolas públicas. Paulo, começando a nossa conversa, o STF recentemente, agora em dezembro de 2017, deliberou sobre esse tema, né? Vamos dizer assim, oportunizando as escolas o ensino religioso, sabendo que o nosso Estado é laico. Você, no seu texto, você faz uma reflexão a respeito disso, tratando essa questão como uma possível oportunidade ou um problema. Para você, qual é a resposta disso? Na verdade, pode ser um problema, como pode ser uma oportunidade, como os grandes desafios da vida, né? Acho que a questão que se impõe é assim, qual é o grande acervo moral da humanidade? Né? Quando nós pensamos nos grandes eixos do conhecimento, a gente encontra o quê? Filosofia, ciência e religião. Né? E o grande palco dos resultados da aplicação desse conhecimento é a história. A história registra os efeitos da presença e da ausência, da atitude filosófica, da atitude científica e da atitude ética, portanto religiosa. Porque ética é a religião das religiões. Todas elas professam a mesma ideia. Fazer ao outro o que eu gostaria que a mim fosse feito. Você fala no teu texto que isso está mais ou menos numa medida do remédio e do veneno, né? Tem uma... É verdade. É problema e oportunidade, né? É questão de dose e de qualidade do remédio. Né? Um remédio pode virar um veneno se a dose for excessiva, então tem que se cuidar. Pois é. Então, se a gente fala que é um remédio, portanto, tem uma causa e um efeito, né? Sim. Que ela é tratado dessa forma. Ou seja, qual é a doença? Qual é a doença? Acho que a doença é a doença moral. Né? Nós vivemos uma crise moral planetária, com lideranças fraquíssimas, né? E vivemos uma crise moral no nosso país. Note que eu disse no nosso país, eu não disse neste país, é no nosso país. Então, o ensino religioso, confessional, né, nas escolas públicas, eu acho que é uma oportunidade. Uma oportunidade de ajudar os nossos jovens a se repensar. Repensar o que querem do seu projeto de vida e o que querem do seu país. Pois é, e agora a gente tratando desse assunto especificamente nas escolas públicas, como o ensino religioso pode dar esse suporte para essa questão moral que a gente tem enfrentado? Assim, se tem uma... Veja, comportamento, portanto, comportamento moral, seja ele admirável ou deplorável, é sempre um efeito. Efeito do quê? Dos princípios, dos valores e das crenças que cada pessoa decide utilizar, sustentar no seu dia a dia, nos desafios que enfrenta, né? Saber dizer sim, saber dizer não, dependendo, levando em consideração os efeitos que vai ter aquilo, né? Então, se comportamento é feito de princípios, valores e crenças, eu acho que precisaríamos oferecer aos nossos jovens o conhecimento que é a base que eles vieram buscar ao entrarem na escola. Né? Então, a escola pública vai receber uma quantidade enorme de jovens que podem ter acesso a um acervo novo de conhecimento que vai instrumentalizá-los para se comportar na vida. É porque a gente está falando de ciência, filosofia e religião. Muito bem. Né? Para quem está em casa, você conseguiria
para a gente situar esse pessoal, os conceitos desses 3 eixos, vamos dizer. Eu vou fazer uma simplificação perigosa, mas é fácil, ajuda a entender, né? Ó, filosofia trata da qualidade das perguntas, né? Ciência já trata da qualidade das respostas. É verificável, né? Dá para provar, né? E religião já trata da qualidade das escolhas que cada um faz, baseada no efeito que vai ter no outro. Vai gerar alegria ou vai gerar dor? Né? À medida que eu semeio dor, você vai colher. Essa dor pode crescer e o mundo é redondo. Né? Então eu tenho que pensar numa lei natural, irrevogável, chamada causa e efeito. Né? Então seria muito importante, quem sabe, ensinar nossos jovens a pensar. Não o que pensar. O que pensar é com eles, não há como mudar isso. Cada um. Livre-arbítrio, inclusive. Livre-arbítrio é livre pensar. Né? Não é ir e vir. Isso qualquer fogueira de pneus pode impedir. Mas livre-arbítrio é livre pensar. Então, se nós dermos os instrumentos para os nossos jovens pensarem com qualidade, né? Pensando em causa e efeito, eles farão o melhor. O importante é dar o substrato, dar oportunidade para instrumentos, ferramentas, né? Instrumentos e instruções. E cada um decide fazer a obra de arte da sua trajetória de vida que achar melhor. Pois é. Aí a gente entra numa questão que a gente tem que refletir, né? Que esse é um dos pontos que você traz no teu texto ali e no teu pensamento, né? Sim. Como intelectual, como pensador, filósofo. O Estado é laico, portanto, a gente não tem, o Estado não tem uma religião oficial, vamos dizer, né? Que é o conceito. No entanto, o Brasil professa várias religiões, várias filosofias religiosas. E como é que a gente faz para ajustar esse turbilhão de informações e de conceitos e de caminhos? Porque os jovens têm, vamos dizer assim, um conceito rico e não seja disperso, né? Sem dúvida. Veja, o Estado é laico. Ou seja, o Estado não professa uma religião, nem deve. Mas as pessoas não são laicas. Veja, seria interessante a gente conceituar pelo menos umas 4 palavras para ajudar todo mundo a pensar. Veja, o que é religião? A gente poderia dizer assim, religião é um conjunto de respostas que cada grupo cultural desenvolve ao longo da sua história, às vezes de milênios, tentando responder questões fundamentais. Por exemplo, origem e destino do ser humano, portanto da alma ou do espírito, né? E sentido da vida, da dor e da morte. E que são as perguntas que todos fazemos, todos sempre, queremos saber. Fizeram, fazemos e farão. Isso, e as religiões têm essas respostas, né? Então, religião é esse conjunto de respostas, elas são diferentes em cada grupo religioso. Igreja já é um grupo de pessoas, ou uma organização, procurando defender o seu sistema de ideias. Seu ponto de vista. A sua doutrina, o seu sistema de ideias. Né? Religiosidade já é outra coisa diferente. Ela vem de fábrica. É o religare, né? Você veja, você pode notar nas crianças que tem grande respeito sobre a vida dos bichinhos, dos animais, tem respeito pelos amigos, tem um comportamento diferente. Tem até um vídeo famoso na internet do menino que se recusa a comer o que a mãe põe no prato, né? Porque ele diz, mamãe, mas isso é os animais, eu não posso, né? Os animais, né? Entendeu? Então você veja, vem de fábrica, religiosidade bem instalada. Um outro exemplo da religiosidade bem instalada está no fato de que quando os descobridores chegaram ao nosso país, o Brasil de 1500, os naturais, os nativos, né? Eles já sabiam que foi Tupã que criou tudo. E nunca tinham tido uma aula de religião. Então veja, essa oportunidade de que as crianças já trazem a religiosidade
Se isso fosse trabalhado nas escolas de uma maneira habilidosa, e levaria eles a um comportamento, quem sabe, diferente do que nós estamos encontrando na nossa sociedade hoje. Né? Agora veja, onde é que tudo isso se encontra? No templo do conhecimento, que é a escola. A escola primária, secundária, a universidade é o templo do conhecimento. É lá que isso se mistura, desmistura e que as pessoas aprendem, pelo menos a teoria, para depois colocar na prática. Ele não corre o risco do proselitismo nessa... Claro, à medida que... Se a gente vê na política, em alguns casos... À medida que você convidar um religioso para fazer a defesa da sua religião, ele vai tomar para si, será coerente com aquilo que ele acredita. Né? Então, como é que resolve isso? Simples. Um menu variado. Pois é. Né? Transforma a aula opcional de religião em um buffet. Né? Tem lá todos os pratos. Né? E cada um vai se servir daquilo que acha melhor, que bate com os princípios da sua família, né? Ou que bate com aquilo que ele acredita. É porque, como a religiosidade ou essa espiritualidade, vamos chamar assim, ela é inerente, é natural. Em algum momento ela vai despertar, né? E aí a gente entra numa outra questão. A religião, ela deve ser determinada, vamos chamar assim, ou dizer assim, pelos pais, pela família ou pela escola. Tem algumas pessoas que querem tomar para o Estado certas condutas ou responsabilidades. Né, muito interessante, muito interessante. Veja, é do conhecimento geral de que no passado, bem antigamente, em alguns países até hoje, os pais escolhem o cônjuge. É ou não é? Muito bem. Mas, nas sociedades mais desenvolvidas, nós já conquistamos o direito de escolher o nosso cônjuge. Né? E foi isso faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Muito bem. Mas a religião não. Nós já nascemos rotulados. Cada família já tem a sua. Não há nada de errado nisso. Né? A família que tiver esses princípios religiosos para passar aos filhos, e os filhos fizerem aderência, que maravilha. Né? Só tem um detalhe. Como é que ficam os filhos das famílias que não tiverem essa base, né? Essa base, por razões várias. Né? Então veja, que nem vacina. Se você não fizer uma vacinação geral, você vai ter o risco do contágio. E nossos filhos, netos, etc., terão contatos com esses jovens que não têm princípios, valores e crenças com alguma sustentação num princípio ético, religioso. Então, é uma oportunidade. É uma oportunidade. Voltando lá na nossa questão anterior. E como você acha que as escolas vão se organizar? Você tinha dito ali que cada escola vai tratar do seu, né? A escola, vamos dizer, presbiteriana, ou espírita, ou católica, ou qual seja, protestante, etc., cada um vai trazer para si. E os alunos, como é que a gente organiza tudo isso? Você tem um caminho para... É um desafio. É um desafio, inclusive, que nos permite fazer o seguinte questionamento. Perdão, que eu falei da escola pública, porque ela vai para a privada também, mas na pública... Nas duas. Né? Nas duas. Veja, o ensino religioso não é novo. Ele já existe na escola tradicional particular, né? Alguns são confessionais, então os pais até já colocam lá, porque é uma escola protestante, uma escola católica, uma escola evangélica, uma escola, enfim, com alguma tradição religiosa. Né? E daria até para concluir que grande parte das pessoas que estão hoje nas posições de comando da nação passaram por escolas desse tipo. Então, poderia se argumentar, mas então a vacina não pegou. É ou não é? Né? Porque eles tiveram ensino religioso, mas estão fazendo o que estão fazendo. Então, né? Então isso nos impõe um desafio grande. Espera aí, por que nas escolas públicas o ensino religioso vai funcionar? Veja, se não funcionou na escola privada, particular, também não funcionará na pública. Né? Até porque passa a ser opcional. Né? Muito bem.
Então, quem sabe esteja na hora de rever a qualidade do ensino religioso que está sendo feito. Quem sabe municiar os professores com atitude filosófica, né, uma grande capacidade de fazer questionamentos provocantes, instigantes, né, e deixar os alunos responder. Né, e quem sabe trabalhar a evolução do pensamento religioso. Não trabalhar a igreja A, B ou C, mas a evolução do pensamento religioso. Trabalhar história, né? Para que as pessoas vejam a função do pensamento ético evoluindo dentro da religião, né? E as consequências e a mudança fantástica que fez no mundo. Temos problemas sérios, mas os problemas de antes eram muito maiores. Pois é. Né? Então, quem sabe nós tenhamos que trabalhar um pouquinho melhor a qualidade das perguntas que nós fazemos. Porque né? O que importa é aquilo que você está procurando, né? Exatamente. Não só a resposta, né? Se a gente fizer um retorno, uma avaliação do passado, chegou um determinado ponto da história, que daí a gente já entra nisso que você falou, em que a ciência, a filosofia e a religião, elas se separaram, né? Elas viraram, vamos dizer, módulos independentes, ou ramos independentes do pensamento. E aí, será que não está na hora da gente... É uma pena. Veja, reunir isso e como associar isso, né, ao científico? Quando a gente diz que religião trata da qualidade, que filosofia trata da qualidade das perguntas, veja, filosofar é questionar. Né? Questionar, inclusive, as certezas, porque afinal são certezas de quem? Até esse ponto que a gente conhece, né? Exatamente. Frente, né? O bom filósofo sabe que não sabe, né? Muito bem. A ciência já trata daquilo que é palpável, né? Aquilo que é ou dedutível pela lógica. Que já foi conhecido, né? Isso. Provado, comprovado. Mas é a atitude filosófica que faz o cientista ir em busca da resposta. Né? E a religião também tem se beneficiado muito na sua evolução, da evolução da ciência. Que a ciência tem feito revelações que permitem a religião se atualizar. Né? Porque alguns dogmas, vamos chamar de dogma, né? Alguns conceitos eles ficaram ultrapassados porque a ciência provou e apresentou evidências que é diferente. Então isso é evolução, né? Permite a evolução do pensamento, pensamento crítico. Não é um pensamento congelado, não se trata mais da fé cega, mas da fé crítica raciocinada. Essa que é sólida. Que traz a evolução, né? Exatamente. O aprimoramento e o andar das pessoas. Né? Então, a filosofia, a ciência e a religião precisam trabalhar juntas. Pois é curioso que o que a gente está falando parece tão comum, mas ao mesmo tempo ele no dia a dia, as pessoas não comungam, elas não vivenciam essa interação de... É mais confortável ficar com o que está escrito, né? Do que questionar e tentar alcançar um novo patamar de verdade. Entra a caverna do Platão lá também. Caverna do Platão. O mito da caverna. Parabéns. Muito bom. Vale a pena. Pois é, vamos em frente então, Paulo. Com relação aos pais, né, que defendem a educação moral e religiosa, que é do lar, né, como é que ficaria daí também? Isso é um novo questionamento também, porque... Claro. Veja, os filhos que tiverem a sorte de um lar estruturado, com fortes valores religiosos e morais, estão servidos. Né? Possivelmente não precisarão da aula de religião. Mas e os jovens que não tiverem? Né? Voltamos à vacinação. Né? Fazer uma cobertura geral, de modo que, quando se relacionarem como amigos, né, as ideias sejam mais ou menos parecidas e não tenhamos o risco de jovens sem nenhum referencial moral. Eu tive essa oportunidade, falando para quem está em casa, eu tive a oportunidade de estudar as várias religiões, compreender, assim, obviamente que não a fundo, como, né, que são tantas e tão profundas, a gente tem, mas depois que você consegue compreender de onde elas vêm, né, que elas fazem parte de um grupo e que elas propõem uma determinada questão, aí você consegue compreender o mundo, e você compreendendo o mundo, você toma atitudes mais adequadas, mais sabe o que é curioso? Ou menos erráticas. Né? E sabe o que é curioso? Elas têm mais ou menos a mesma base.
que elas olham para o entorno e se perguntam quem fez o que o homem não fez. Então todas propõem uma resposta, o Criador, né? Ou a Criadora, dependendo do livro que você leia. Né? Muito bem. A inteligência criadora, né? Muito bem. Todas têm um líder espiritual eleito como pela qualidade das suas ideias, né? Muito bem. Alguns pontuais que... todos acreditam em essa conversa com Deus, né? Essa comunicação entre o lado material e o imaterial, né? Todas defendem a ideia da liberdade, o livre-arbítrio, com responsabilidade sobre as consequências. Né? Então, há um ponto comum entre a maioria das religiões. Né? Então, não há um grande problema. Os pais poderiam até ficar felizes de que os filhos tenham acesso a essa diversidade de conhecimento, ou por fortalecer a sua fé, ou por adotarem uma outra que permita a eles serem felizes. Nós não queremos que nossos filhos sejam felizes, independentemente da crença que eles tenham, mas que sejam felizes. O desejo de todo mundo está nesse caminho. Né? Forçando, vamos dizer assim, nesse assunto ainda um pouquinho com relação à questão da ciência, ela também conversa com tudo isso, né? Nas escolas públicas. E hoje em dia o mundo é tecnológico, é cada vez mais avançado, e dá para ver que alguns conceitos, alguns conteúdos que a gente vê ainda na escola pública, parece que ela não conversa com a prática do dia a dia, né? Então, a ciência é o conhecimento verificável. Só que a ciência alcança novos níveis de verdade. Quanto mais ela aprofunda a sua pesquisa, novos níveis de verdade são revelados. Então ela se autoatualiza. Isso é que é interessante, né? Então a ciência é uma ferramenta indispensável. Só que veja, eu aprendo uma quantidade enorme de fazeres, né? Agora, como é que eu aprendo a ética da aplicação desse conhecimento? Isso a gente não tem na escola, né? Entendeu? Às vezes quem não tem, às vezes isso vem do lar, mas às vezes o lar também não é estruturado bastante. Então, então você olha os desvios na sociedade, a poluição, etc. Daí você se pergunta, puxa, mas esses senhores, quando eram jovens, não aprenderam, né? Não fizeram leitura? Isto. Então, acho que falta um conhecimento fundamental que precisaria ser descoberto. Que conhecimento é esse que falta? E estruturar aulas para passar esse conhecimento, para fazer a vacina moral. E como seria então provavelmente quem está em casa deve estar pensando, e como seria essa aula, como seria essa estruturação? É possível dividir como a gente divide a história em vários capítulos da própria história, né? É isso, mais ou menos? Olha, nós precisaríamos horas para falar sobre isso, porque eu trabalho com isso há 20 anos, como voluntário. Então, temos um currículo e tal, mas eu fiz uma listinha de perguntas que eu acho que seriam úteis para provocar debates em sala de aula. Né? Então, uma das perguntas que eu faria para os alunos, que eu sempre faço quando tenho a oportunidade, é assim: o que é filosofia? Né? Então, vou aqui lembrar da primeira lição de filosofia do grande professor Will Durant. A primeira lição de filosofia é que todos podemos estar equivocados. Que eu aprendi com você, inclusive. Número um, né? Número um. A segunda é que não se aprende filosofia. Immanuel Kant, aprendemos a filosofar. Aí tem uma brasileira que respondeu isso, Viviane Mosé. Resposta maravilhosa. Filosofar é questionar as certezas. Mas até as certezas? Claro, certezas de quem? De alguém que descobriu só até aquele ponto. Né? E daí o Nietzsche diz assim, a certeza é a maior inimiga da verdade. Se você tiver certeza sobre algo que te prejudica, e eu tenho uma verdade científica atual, não, você tem certeza, eu não vou conseguir te ajudar. Né? Então, veja, filosofia é uma ferramenta fantástica, mas os gregos já diziam, filosofia é busca da sabedoria. Deduzimos daí que é busca, não posse. Né? Ciência, conhecimento verificável. Né? E religião é essa busca desse vazio de conhecimento, tentando responder. Mas eu perguntaria, então, o que é filosofia, o que é ciência, o que é religião. E perguntaria o que é o ser.
É a pergunta de Sócrates, mas ainda não satisfatoriamente respondida. Né? Por exemplo, você é um corpo ou tem um corpo? Essa aí Né? Você é uma alma, um espírito, ou tem uma alma, ou tem um espírito? Né? Daí, a alma é mortal ou imortal? Né? E se é imortal, existia antes de nascer? Existia. E diga, depois, né, depois de liberar-se do corpo, né, vai para onde? Né? Vai para o inferno? Vai para o inferno, vai para o céu? Ou né? simplesmente, como você entende, desaparece, ou volta né? para o inferno que você mesmo fez. Veja, são questões interessantíssimas que deviam ser tratadas, né? Por exemplo, qual o sentido e o significado de estar na Terra? Né? Veio para quê, né? Não precisa ter uma resposta certa, não precisa ter alguma resposta. Um direcionamento, ao menos. Isso, eu vim para aprender ou vim para ensinar também? Acho que as duas coisas, né? Porque... Né? Veja a responsabilidade do ensinar. Né? Porque o que eu ensinar pode crescer. O exemplo positivo Exatamente. ou não positivo. Há provas da existência de uma inteligência que criou o existente? Fico imaginando a historinha aqui do sujeito que achou um relógio no deserto. Quem fez isso? E o outro perguntou, mas quem fez isso? Ninguém. Como assim? Se é um relógio, tem que ter um relojoeiro. E essa estrutura que a gente tem corporal. Quem fez? Óbvio, Nossa, quem fez a inteligência do existente? Né? Todo o sistema que a gente vive. Exato. A cadeia alimentar, etc. Perguntaria também o que é amizade, o que é amor, o que é caridade, serve, né? Fraternidade, né? Como entender a vida e a morte, o que é alegria, o que é esperança, o que é felicidade para você, né? E deixar os alunos debaterem e construírem as respostas. Pois a gente não tem isso mais. Não tem mais. Eu até peguei um pedacinho que a gente conversou eu peguei o SPB. Eu tenho saudade dessas aulas. Qual a diferença entre perdão e esquecimento? Né? Qual a importância do respeito à pessoa, da tolerância às diferenças, a aceitação da diversidade? Que hoje em dia está... Estou aqui lembrando de uma aula em que o professor perguntou assim, ele fez o seguinte comentário: é curioso como os senhores rejeitam o diferente, mas me digam, é possível aprender algo entre iguais? Não, né? Porque... Não é. Como entender liberdade, responsabilidade, dever e escolhas? Hoje em dia tem uma campanha só de direito, né? Direito, eu tenho direito, direito. Todo mundo quer ter direitos, mas veja, é possível ter direitos sem que antes alguém cumpra os deveres? Pois é. Como entender liberdade, responsabilidade, dever e escolhas? Qual a importância do trabalho e da honestidade? Né? Porque algo é certo ou errado? O que é desprendimento, o que é renúncia, o que é responsabilidade social? Qual a força da não violência, da não agressão e da paz? Como evoluir da competição para a cooperação? Pois é. Aí, Paulo, só fazendo um parênteses, são todos os temas que estão em voga hoje, vamos dizer assim, só que veio com um politicamente correto que forçou um comportamento, né? Se a gente tiver esse tipo de raciocínio ou de conteúdo, as coisas vêm naturalmente, elas não precisam ser impostas, como a gente tem visto hoje, né? Veja, algumas sociedades alcançaram um comportamento ético dos seus cidadãos, né? E esses cidadãos cobram os seus políticos, e você vê isso nos videozinhos que circulam nas redes sociais. Alguns países já conseguiram fazer isso, né? Está na hora de nós começarmos a fazer. A responsabilidade de cada um. A hora é agora, porque as consequências já estão aí. Nós já estamos atrasados. A gente já está no efeito dessa ação negativa primária aí que, né, agora se não tiver consciência de mudança, exatamente. Como é que vai ser? E onde começa a evolução do ensino religioso? Tem uma pergunta aqui. Bom, eu acho que seria importante ter pelo menos uns 3 passos aí, né? O primeiro seria isso que já falamos, perguntas inteligentes e cativantes. E espaço para os alunos construírem as respostas sem nota, porque não há o certo e o errado, ninguém sabe o certo, né? Mas construir algo que seja de consenso. Daí a capacitação dos facilitadores dessas reuniões. Né? Veja, professor
ele é o profissional das profissões. O professor é a profissão das profissões. É nele que nós tínhamos que investir. Então, invertido, capacitação. Né? E daí fazer a adaptação do método para as várias idades. Né? De modo que, do primeiro ao último ano de escola, você tivesse um espaço para debater essas coisas, para se instrumentalizar para a vida. E se eu fosse o seu aluno, vamos dizer assim, para uma primeira aula, qual seria a tua abordagem? O que é religião para você? Para mim é um dos pilares mais importantes da Se nós perguntássemos para sociedade, da humanidade, do um homem, grande filósofo, do homem né? integral. Muito bem. Se perguntássemos para um grande filósofo, o senhor poderia me explicar qual é a origem e o destino do ser humano e o sentido da vida, da dor e da morte? O que esse filósofo nos diria? Ele tem que refletir. Se for um bom filósofo, ele vai dizer assim, meu filho, eu não sei, eu estou pesquisando isso minha vida inteira e ainda não descobri. Se você souber, me conte. Fale que eu quero. Se você descobrir, me conte. Daí nós vamos conversar com um cientista, né? Graduado, laureado, etc. Fazemos a mesma pergunta. O que ele vai nos dizer? Meu filho, a ciência ainda não alcançou isso. Nós vamos ter que ter paciência e aguardar. Né? Agora, experimente perguntar para um líder religioso. Aí, o que ele vai te dizer? Venha na minha aqui. Que você tem um tempo? Na minha igreja, né? Não, você tem um tempo? Tenho. Então senta aí que eu te conto. Todos sabem. Né? O problema é que você conversa com 2 ou 3 e sai com verdades opostas. Exemplo, a vida é uma só. Morreu, acabou. Foi só no juízo final. Né? E o outro vai dizer assim, não, reencarna quantas vezes você quiser. Né? E aí você vai aprendendo. Né? Com os seus erros e acertos, vai evoluindo. Então vejam, religião é, na verdade, uma tentativa humana de responder questões fundamentais. Né? Se eu for voltar para a Terra, quero saber já, porque daí eu quero ajudar o mundo a melhorar, até por uma razão egoísta. Pois você tem essa frase, né? Não é isso? Se eu sei, né? Se eu tenho o conhecimento que eu posso voltar, então eu vou quero ajudar a melhorar. Que daqui a pouco eu estou de volta, né? Exatamente. Mas se eu não voltar, eu quero levar boas memórias. Né? Não quero levar arrependimentos. Imagine viver a eternidade arrependido. Não é muito bom, né? Tá certo? Então veja, não importa o caminho que tome, o importante é que o ser se alcance, né? Como partícipe da estruturação inteligente do universo, né? E faça o seu melhor. Que é essa construção que... A escola é o templo do conhecimento, é ali que nós tínhamos que investir para fazer a transformação do nosso Brasil. Pois é, como você falou, me vem uma outra fase agora, quem não age... Quem não age não é. Não é. Ou agimos, ou então ficamos só no discurso. É isso aí. Paulo, a gente está com um tempo aqui bastante curto. Agradeço a oportunidade. Eu acho que poderia ficar mais um grande tempo conversando, ouvindo e refletindo, né? Os princípios que sustentam as religiões são uma espécie de bússola. Né? Eles não ditam o comportamento, eles indicam a direção e cada um segue aquilo que achar melhor. Então, quem sabe estudar um pouquinho de história das religiões, né? Sensibilizar os nossos representantes políticos para que haja um esforço na direção da melhoria da qualidade do ensino, né? E que possamos contribuir aí para capacitar os professores que vão fazer a continuidade do processo educativo que começamos no nosso lar. Né? Acho que é por aí. Por aí. Responsabilidade individual, né? Isso mesmo. Cada um é responsável pelo seu próprio futuro. Paulo, mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Conversa. Obrigado mesmo. E você de casa, muito obrigado pela companhia. Fique sempre atento aqui no canal do IDL, no Conexão IDL, que a gente vai ser sempre, vai ter a oportunidade de receber pessoas capacitadas e com mentes brilhantes, como a gente teve hoje com o nosso amigo Paulo Wederhoff. Tá bem? Você de casa, então, um grande abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.